transformação na vida de cada um de nós. Nós servimos a um Deus que não é simplesmente um Deus simples. Nós servimos um Deus que é todo poderoso. O nosso Deus tem poder, irmãos, de agir na vida de cada um de nós segundo aquilo que lhe apraz, segundo aquilo que está na sua própria vontade e segundo aquilo que está no âmago da nossa alma. Observando este texto, observando este versículo, eu me prendi. Às vezes, como pregador que sou da palavra de Deus, nós procuramos pregar a palavra do Senhor, falar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, e muitas das vezes nós falamos acerca de homens que alcançaram o testemunho do seu nome. Está escrito dentro da Bíblia Sagrada, nas páginas da Bíblia Sagrada, homens estes que alcançaram o testemunho na presença de Deus pelos seus feitos na terra, por aquilo que eles fizeram, por aquilo que eles realizaram. E muitas das vezes nós nos prendemos na vida deste personagem. Às vezes eu fico olhando para aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta dizendo que nós devemos ser seus imitadores, assim como ele era de Cristo. Um conselho de Paulo para a igreja. E às vezes eu me foco dentro deste texto e quero ser como Paulo, porque quem não gosta de lembrar da história de Paulo, quem não gosta de meditar naquilo que Paulo fez na terra, desde a sua conversão lá no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus o chamou para estar na tua presença, todos nós sabemos do momento em que Ananias ora por aquele moço, ele levanta cheio do Espírito de Deus e começa a fazer a obra do Senhor. Todas as vezes que nós olhamos para a vida da Bíblia Sagrada, para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver, irmãos, as suas viagens missionárias, aquilo que Paulo realizou na íntegra como sendo um grande apóstolo, um grande homem de Deus. E falar acerca disso é algo que empolga, é algo que chama a atenção e que serve de edificação para a vida de nós que estamos caminhando na presença do Senhor. Às vezes eu fico observando a Bíblia e vejo ainda na história deste homem, o apóstolo Paulo, a maneira em que ele tratava a igreja como sendo um pastor de ovelha. Às vezes era verdade, ele tinha que corrigir o povo em que ele estava direcionando ao rumo das mansões celestiais. Às vezes ele tinha que exortar, mas a maioria das vezes Paulo, ele sabia o que ele estava dizendo, ele sabia o que ele estava falando, e no fim de tudo Paulo queria o melhor para aquela igreja. Quando eu olho para a Bíblia, para o livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18, eu entendo isso perfeitamente, porque Paulo está escrevendo a uma igreja que outrora era uma igreja avivada, uma igreja despertada pelo Espírito de Deus, mas que daqui a pouco passou por um cataclismo espiritual e começou a decair na sua vida espiritual. E Paulo não queria que nenhum daqueles irmãos lá em Roma viesse a se perder, e é por esse motivo que Paulo está dizendo: olha, por certo, para mim eu tenho por certo que as tribulações deste tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Um homem que nos deixa a desejar quando falamos acerca dele, ou que nos chama a atenção quando falamos acerca dele. Quando eu olho para a Bíblia, eu sei, irmãos, perfeitamente que é árduo o ministério deste homem, mas foi um ministério louvável na presença do Todo-Poderoso. E Paulo, como homem de Deus, ele soube alegrar o coração de um moço por nome de Timóteo, até mesmo preste a estar partindo desta vida para estar na presença de Deus. Ele foi capaz de escrever uma carta, e na sua carta a Timóteo ele escreve dizendo: olha, Timóteo, a minha vida já está sendo oferecida por aspersão, a minha vida já está findando aqui nesta terra, eu sei que os meus dias já estão contados, mas tem uma coisa, não te desanima, não te entristeça, te alegre com isso, alegre juntamente comigo. Sabe por quê? Porque eu tenho por certo que o Senhor já tem preparado uma coroa de glória para mim, porque o Senhor já tem preparado esta coroa, mas muito mais do que isso, não somente a mim, mas a todos quanto amam e aguardam a vida do Senhor. Um homem que nos chama a atenção, e às vezes falamos acerca destes homens. Eu me lembro que no começo da minha fé, quando aceitei a Cristo como meu Salvador, recém saído do mundo das drogas, agora estando na casa do Senhor, e não meditava na Bíblia, lia a Bíblia, comia a Bíblia, assim continuo fazendo, porque preciso me alimentar da palavra do Senhor. Mas quantas vezes me prendi na história daquilo que diz a Bíblia acerca do profeta Jeremias, e querendo que se cumprisse na minha vida aquilo que Paulo disse: sede meus imitadores. Quantas vezes eu me esperei tanto em Jeremias, que eu pensava que eu era o profeta Jeremias, pregava um dia trazendo
caía na porretada mesmo, mas descobriu que não era desta maneira. Embora Jeremias haver que trazer juízo contra o povo de Israel, mas ao mesmo tempo ele tinha os seus momentos de lamentação, em que ele estava na presença de Deus e dizia: Deus, tenha misericórdia daquele povo, tenha misericórdia daquela nação. Embora Deus às vezes dizer a Jeremias: olha, não peça misericórdia para com este povo, mas Jeremias tinha que dizer ao Senhor: olha, Senhor, como é que eu não vou pedir misericórdia ao Senhor, sendo que a misericórdia do Senhor é a causa de um homem não ser consumido, a causa de um homem não estar e ainda estar vivo na tua presença. E às vezes falar acerca de Jeremias é algo que me chama a atenção. No momento em que Deus o vocacionou para a tua obra, sendo ele um jovem, morando numa cidade por nome de Anatote, ao norte de Jerusalém, quando Deus olha para o coração daquele menino, que haveria de ser sacerdote, consagrado ao ministério sacerdotal, e Deus convoca